minha nora tem transtornos comportamentais limítrofes. Isso quer dizer que ela está na margem entre a normalidade e uma alteração de estado de consciência, vamos chamar assim. Bipolaridade significa que ela transita numa ciclotimia, ou seja, o humor oscila, uma fase eufórica e uma fase agressiva ou depressiva. Forte crise de ansiedade. Pânico, que é uma manifestação da ansiedade fóbica. Tentou suicídio e se mutila cortando os braços quase todos os meses e é depressiva. Sinto que ela tem muitas mágoas da sua infância, onde foi rejeitada pela sua mãe biológica e criada pela tia. Hoje ela não tem nada contra a mãe biológica e não tem um bom relacionamento com a tia que a educou. Sinto que ela carrega muitas mágoas dessa tia. Como o senhor, que sou eu, como profissional e militante da doutrina espírita, enxerga essa situação? Vamos utilizar aquilo que eu estou chamando de mandala da Organização Mundial de Saúde. Se você pegar na internet o protocolo número 100 da Organização Mundial de Saúde, que vai trazer os chamados domínios para avaliação da saúde e da qualidade de vida, a Organização Mundial de Saúde entende que devemos abordar na pessoa o universo biológico, o universo psicológico, o universo social, o ambiental, o funcional e o espiritual. Então, nós poderíamos, se formos, e talvez esse seja o interesse, de iniciar pelo domínio espiritual, que é um dos domínios considerados hoje pela medicina na abordagem do paciente, nós recorreríamos ao Código Internacional de Doenças, que tem no seu item F44.3 o diagnóstico estados de transe e de possessão. Recorreríamos também ao Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, no capítulo de transtornos dissociativos, na edição Artimed, página 291, transtorno dissociativo de identidade. E me chama a atenção o chamado critério A, em que o indivíduo apresenta situações episódicas, em que há perda de controle de qualquer uma das funções psíquicas. E esse indivíduo pode, inclusive, apresentar a ausculta de vozes de entidades espirituais, e esse é o termo do DSM-5, ou, se não houve vozes, são pensamentos intrusivos, como se um espírito estivesse tomando conta de sua personalidade. A mediunidade, ela é biológica, então o fenômeno de interação de duas mentes, entre o encarnado e o desencarnado, provocam reações físicas, que a medicina deve buscar nas pesquisas semiológicas. Em psiquiatria não existem doenças, mas existem síndromes, que são associações de comorbidades. O que é? Uma pessoa não tem somente depressão, ela tem uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, uma insônia, pensamentos intrusivos, uma falta de concentração, uma perda de memória. Não existem doenças únicas em psiquiatria, mas associações de comorbidades.
e na nossa forma de entender. O elo entre as comorbidades numa moléstia psiquiátrica está ligado ao equilíbrio espiritual. Ela apresenta-se limítrofe. Numa situação borderline, numa situação em que, episodicamente, ela perde o domínio de si. Se você for investigar mais a fundo na tentativa de suicídio, ela vai dizer: ouviu vozes de comando dizendo, você não vale nada, você é um lixo. E depois isso começa a se acentuar dizendo, por que você não se joga, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Os meus pacientes que se suicidaram e foram salvos pela UTI, eles disseram, vozes me diziam, depois eu via os espíritos dizerem para mim o que eu tinha que fazer, e aquilo foi irresistível. Quando se fala de mediunidade em medicina, apoiado nesse item do Código Internacional de Doenças, nós não estamos falando em questão de crenças, mas num fenômeno que é uma ambulância a 200 km por hora, porque os suicídios têm essa característica mediúnica na maior parte dos casos, segundo a casuística que eu tenho observado. E essa questão mediúnica já está dentro dos tratados de medicina. Há alterações biológicas, então é lógico, você tem que usar um remédio, porque não dá para a pessoa controlar a mediunidade de uma hora para outra. Então, se o fenômeno ocorreu de forma motora, numa epilepsia atípica, usar um antiepilético. Se manifestou-se como uma bipolaridade, usar a medicação adequada para a bipolaridade, para trazer, ancorar a pessoa no cérebro, vamos dizer assim. E aí você vai analisar o quê? O que está por detrás, com a avaliação psicológica. E também vai colocar o paciente num setting espiritual, para que ele possa perceber a sua força espiritual através da meditação, da oração, da psicologia positiva, para que ele possa se munir dessa ferramenta que é o espiritual. Para ele entender que aqueles pensamentos intrusivos, aquelas ideias não lhe pertencem, não representam a sua essência, e motivá-lo a utilizar dessa fortíssima ferramenta que é a oração e suas potencialidades espirituais. Então, um conselho para essa senhora é que seja atendida com a medicação correta, que tenha a cobertura psicológica que lhe possa ajudar semana a semana a adentrar o que está por detrás, do ponto de vista do universo psíquico, e que frequente um ambiente de espiritualidade que possa ferramentá-la para que ela se utilize da sua força espiritual através da oração, através da meditação e muitas vezes através da possibilidade de poder também ajudar. Pacientes meus em nosso protocolo, quando tem alguma melhora, eles vão ajudar o paciente que está ruim. Então, quando eles vão dar um passe no paciente que está ruim, ele diz, eu já tive isso que você teve. E como ele está vencendo a depressão, ele tem a energia antidepressiva. Se ele está vencendo o câncer, ele tem a energia contra o câncer. Então ele é o melhor passista para aquele paciente. E ele diz, eu já passei por isso, e dá forte força de estímulo para aquele que está pior. E ele diz, eu não sou só doença, eu sou também uma pessoa capaz de ajudar. Eu tenho coisas boas dentro de mim. E começa a perfazer o seu olhar para o futuro. Saindo do diabolo, vamos dizer assim, e entrando na perspectiva do futuro, que é a sua missão, fidelidade aos caminhos de sua predestinação. Isso é que é fé. Fé, o que é fé? Que é a raiz da cura. O que acontece se eu deixar esse óculos cair, se ele não se quebrar no chão? O que acontece? O que acontece, gente, se eu deixar o óculos cair? Se eu soltar, se eu soltar esse óculos, o que acontece? Isso é fé. Fé é saber. Então, quando você conhece os caminhos de sua predestinação, você conhece a sua destinação para realizar no bem,
e você cumpre a sua missão, você sai dos liames do passado e passa a abraçar a sua destinação de amor, como disse o nosso colega. E além daquela medicação que ancora aquele cérebro, que dificulta o assédio, centralizando aquele Wi-Fi da cabeça da pessoa, na medida em que ela vai enxergando essas potencialidades luminosas e enxergando-se como um ser destinado a um contínuo da vida, a uma eternidade e destinado a fazer o bem, nesse momento começou o processo de cura, porque aquela pessoa encontrou o sentido de sua vida. Vocês ouviram a bronca ali, né? Mas eu vou dizer assim, é uma autocrítica também. Agora, fiquei pensando, e aí, como vamos fazer então? Depois dessa bronca, né? Criamos o curso Centro Espírita Promotor de Saúde, para unir a proposta da Organização Mundial de Saúde, de promoção de saúde, com a atividade do Centro Espírita e o conhecimento do Espiritismo. Mas esse não é um curso para uma pessoa, é um curso para o grupo, para equipes, para comunidades do Centro Espírita que se unam para estudar e realizar efetivamente a promoção de saúde, para que a gente possa levar a prática efetivamente, para chegar naquelas pessoas que estão sofrendo, esses conhecimentos que estão vindo e são propostas da Organização Mundial de Saúde. Como que isso cruza com o Espiritismo? O que você pode fazer? O que sua instituição pode estar fazendo? Então, preparei essas aulas, trago algumas pinceladas de ideias. Aí quero dialogar com você, com o seu centro espírita, para a gente poder chegar às vias de fato e cumprir a nossa missão. Então, se levamos a bronca, agora vamos cumprir a lição, não é? Para que a gente possa sorrir juntos no futuro, cientes de que pudemos fazer o melhor. Um abraço.